Boa tarde, pessoal. Vamos lá para a nossa aula gravada número 2. Nós vamos continuar a trabalhar com as expressões numéricas com números racionais, só que agora nós vamos introduzir as chaves, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula é reconhecer os problemas que envolvem o cálculo do valor de expressões numéricas e operações com números racionais. Na resolução de expressões numéricas, em que aparecem parênteses, colchetes e chaves, então esse aqui agora nós vamos introduzir as chaves, resolvemos primeiro o que está no parênteses, depois o que está nos colchetes e, por fim, o que está nas chaves. A ordem das operações continua sendo multiplicações e divisões na ordem que aparece e depois as adições algébricas, tá? Vamos relembrar aqui mais uma vez, porque nunca é demais relembrar. Multiplicação de frações, numerador com numerador, 12, denominador com denominador, 35. Se uma é positiva e a outra é negativa, o resultado vai ficar negativo. Sinais diferentes, o resultado fica menos. Na divisão de números racionais, então nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar. Então, era divisão, agora vira multiplicação e vamos inverter a segunda. Então, o 3 foi para baixo e o 7 foi para cima. E agora viram a multiplicação. Então, moleza. Numerador com numerador, 28. Denominador com denominador, 15. As duas têm sinais diferentes, o resultado fica negativo. Vou marcar bem bonitinho aqui para ninguém esquecer, ó. Lembre-se de aplicar as regras dos sinais da multiplicação e divisão de números inteiros após o cálculo. Então, para os números racionais, também vale a regra dos sinais dos números inteiros. Bom, também podemos ter a multiplicação de racionais na forma de números decimais. Então, vamos lembrar. Adotamos o seguinte procedimento. Ignoramos as vírgulas e efetuamos a operação. O resultado terá a quantidade total de casas decimais dos fatores. Depois, aplicamos a regra dos sinais da multiplicação de números inteiros, tá? Vou fazer aqui, ó, vou colocar esse cara aqui negativo e esse cara aqui negativo também. Uma vez o 2, 2, uma vez o 3, 3, duas vezes o 2, 4, duas vezes o 3, 6. Somou. Aqui tem uma casa e aqui tem mais uma. Então, os fatores têm duas casas. Então, o meu produto, o resultado, tem que ter duas casas também. Vamos lembrar da regra dos sinais? Se os sinais são iguais, o resultado vai ficar positivo. Aqui eu também fiz a mesma coisa. Eu tenho duas casas aqui, mais uma, 3. Então, eu vou ter 3 casas no meu produto. Aqui eu tinha duas casas, aqui eu tinha duas casas e meu produto, ó, ficou com 4 casas, tá? A divisão de números decimais segue a mesma regra que a gente aprendeu lá no 6º ano. Então, nós vamos ter que igualar o número de casas decimais dos números e depois efetuar a divisão. Então, aqui eu tenho, ó, uma casa decimal. Nesse número eu tenho 2. Então, esse cara aqui, eu preciso de ter uma casa a mais, né? Para que os dois fiquem com o mesmo número de casas. Tudo bem? Igualei? Aí eu posso esquecer essa vírgula aqui e eu posso cancelar esse 0, essa vírgula e esse 0. Então, na verdade, eu vou dividir 250 por 5. Pego 25, dá 5. Sobra 0, 0 que desce, 0 que sobe, tá? Aplicar também a mesma regra dos sinais da multiplicação.
Na adição algébrica de números fracionários, aí nós vamos lembrar lá do sexto ano, ó. Se tiver denominador igual, conserva o denominador, então aqui, ó, mantém o denominador, e eu vou somente fazer a operação dos numeradores. Eu tenho mais 1 menos 7. Sinais diferentes eu vou subtrair, e como tem mais unidades negativas do que unidades positivas, o resultado continua sendo negativo, tá? Lembra que a regra dos sinais da adição algébrica, ela é diferente da regra de sinais da multiplicação e divisão, tá? Aqui, na adição algébrica, vale a regra do sinais iguais soma e conserva o sinal, sinais diferentes subtrai e dá o sinal daquele que tem mais unidades. Bom, quando os denominadores forem diferentes, nós temos que tirar o nosso famoso MMC. MMC de 2 e 5 é 10, dividido pelo de baixo, 5, vezes o menos 3, menos 15. 10 dividido pelo 5, 2, vezes o menos 1, menos 2. Menos 15, menos 2, menos 17 sobre 10. Tudo bem? Lembrando que se der para transformar em decimal, ó, eu também posso escrever menos 1,7. Se você achar melhor, sem problema nenhum, tá bom? Na adição e subtração de números decimais, colocamos vírgula embaixo de vírgula e efetuamos a operação. Então, vamos lá. Não posso tirar 5 de 0, peço emprestado para o 2, que fica 1, e aqui fica 10. 10 menos 5, 5. Não posso tirar 6 de 1, pego emprestado do 9, que fica 8, e aqui fica 11. 11 menos 6, 5. 8 menos 7, 1. Tudo bem? Igualei as casas decimais. Na adição, igualar essas casas decimais é opcional, tá? Na subtração é obrigatório. Então, vamos lá. 0 mais 5, 5. 1 mais 5, 6. 8 mais 1, 9. Exemplo 1. Resolva a expressão numérica. Nós temos aqui chaves, colchetes e parênteses. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o parênteses. Então, eu vou colocar 1 aqui embaixo do 2, tirar o MMC, que dá 2, dividido por 1, 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Mas olha só, eu já fiz essa multiplicação antes, porque ela não vai interferir em nada no resultado que vai acontecer aqui, tá bom? Então, menos com menos fica mais, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, tá bom? Terminando o que está dentro do parênteses, eu vou encontrar 3 meios. Dentro do colchete agora, MMC de 4 e 2 é 4, dividido por 4 é 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2 vezes 3, 6. 1 mais 6, 7. Agora eu vou para dentro das chaves. Multiplicação de frações. 1 vezes o 7, 7. 8 vezes o 4, 32. Menos com mais, menos. E sobrou uma divisão. Vamos colocar 1 embaixo do 8. Então, divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 7 vezes 1, 7. 32 vezes o 8, 256. Por que o resultado ficou negativo? Porque os sinais aqui são diferentes. Um exemplo, tá? Primeiro parênteses, MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ficou 3 menos 8. Segundo parênteses, fazer a divisão primeiro, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Terminando o primeiro parênteses, nós vamos ter menos 5 dozeavos. Terminando o segundo parênteses, nós vamos ter 4 quintos, mas ainda resta uma adição aqui dentro. MMC novamente,
divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vamos ter 36 mais 20. Dentro do colchete aqui agora, ó. Eita, presta atenção. Por que o menos dos 5 dozeavos ficou positivo? Porque na frente tinha o sinal de menos. Muito bem. Então, vamos lá. MMC de 4 e 12, 12. Dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima, 3. Dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima, o colchete ficou 8 dozeavos, tá? E esse parênteses aqui ficou 56, 45. Agora, vamos fazer as chaves. Repete a primeira, como é divisão, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Mas se vocês observarem, ó, aqui era 8 dozeavos e de repente virou 2 terços. O que aconteceu daqui para cá? Simplificação de frações, tá? Então, aqui, ó, pegamos o 8 e dividindo pelo 4. 8 dividido pelo 4, 2. 12 dividido pelo 4, 3. Então, eu simplifiquei essa fração para facilitar o meu cálculo. Vou multiplicar agora. Numerador com numerador, 16. Denominador com denominador, 3. Mais com menos, menos. E sobrou somente essa adição algébrica aí dessas frações. MMC de 3 e 45, 45. Dividido para 3, 5 vezes 16, 240, negativo. 45 dividido por 1, 45 vezes 56, 56. Como os dois têm o mesmo sinal, eu vou somar e conservar o sinal, tá bom? Então, o resultado é menos 296 sobre 45. E aí, eu vou deixar uma perguntinha aqui para você me responder depois. Será que essa fração já está irredutível? Pensa aí e me responde depois, tá bom? Terceiro exemplo, nós vamos trabalhar aí com os números decimais. Então, eu vou fazer menos 2,7 mais 1,4, que dá menos 1,3. Dentro das chaves, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Menos com menos fica mais, 1,2 vezes 1,3, 1,56, tá? Dentro das chaves, agora, eu vou fazer a adição algébrica, que fica mais 5,86. E, por fim, eu vou fazer a multiplicação. Mais com menos é menos, 5,86 vezes 1,4 é 8,204. E agora é a sua vez, tá bom? Resolva as duas expressões no seu caderno, anote as suas dúvidas e na aula ao vivo ou no dia da atividade dirigida, a gente conversa sobre elas, tá bom? Fiquem com Deus, Deus proteja vocês e não saiam de casa.